introdução, né, do que vai ser hoje esse encontro. Eu quero agradecer imensamente. Alguns de vocês eu conheço e eu estou muito feliz de estarem aqui. Muito obrigada. Outros eu não conheço ainda, mas já estão aqui fortalecendo essa egrégora. Então, muito obrigada também. E o primeiro aviso, basicamente, é que eu queria pedir para deixar todos o áudio, né, os sons de vocês desligados. A gente vai ter um momento de conversar um pouquinho no final, tá? E aí eu vou avisar. O segundo ponto que eu queria trazer é que a gente vai gravar para a gente ter esse conteúdo. Se alguém tiver alguma questão com imagem ou qualquer coisa do gênero, né, me fala, tá? Que, enfim, a gente organiza isso. E um terceiro ponto que eu queria também trazer é que a gente vai... já falei, né? Que a gente vai falar no final, vai abrir para perguntas, tá? Tem um recurso que é tipo uma mãozinha que levanta para se alguém quiser falar, mas eu ia preferir que a gente falasse pelo chat, porque isso fica um pouco mais fácil, é muita gente, enfim, eu acho que facilita aqui para a gente também. Mas estamos à disposição, tá? E assim, fazer uma... É até difícil de começar a falar, porque fazer uma apresentação, né, ou me apresentar aqui são muitas coisas, né? São muitas informações, mas eu vou tentar ser bem rápida e resumir aqui um pouquinho do que é essa proposta, tá? Eu venho buscando algumas formas, né, de autoconhecimento, de autocura, de me aprofundar um pouco aí, né, nessa conexão. A gente vive momentos de muita desconexão, né? E num desses caminhos, num desses processos, eu fui apresentada ao Nelson por uma professora minha que eu amava muito, muito querida, que, enfim, deve estar... Tomara que daqui a pouco esteja chegando aí também. E eu acabei tendo esse grande encontro, que eu considero um grande encontro, né, num grupo de estudo que o Nelson fazia lá no Rio, tá? E aí, é muito interessante, porque quando eu cheguei no grupo e eu vi o que ele ia estudar e o que ele ia falar sobre física, transsaberes, a união confluências entre física, ciência, arte, eu falei, gente, olha, essa aula não é para mim, eu não sou acadêmica, eu não sei eu não sei, né, o que é ciência, filosofia com arte, o que é isso? E eu virei para ele e falei, Nelson, olha, você me desculpa, mas eu acho que eu estou na aula errada. Eu não tenho como participar disso aqui, né? E aí ele falou, não, calma, querida, calma. Chega e sente e vê o que você percebe. E aí eu fui, né, ainda me sentindo muito crua naquilo tudo, né? Enfim. Mas o que eu descobri é que eu tinha entrado numa grande, né, ou numa nova forma de enxergar a vida. Eu tive a possibilidade, né, de ampliar a minha consciência e, mais do que isso, de dar um novo vocabulário ou trazer novas palavras ou trazer uma forma de expressão que existia em algum lugar dentro de mim, mas eu não conseguia colocar para fora, ou por uma limitação, né, ou por uma falta de conhecimento, ou simplesmente porque eu não tinha ainda entrado em contato com isso, né? E isso transformou radicalmente a minha vida, né? Isso foi, eu digo que esse encontro, esse grupo, né, que a gente formou lá no Rio, ele trouxe a possibilidade, né, de uma nova forma de vida, de uma alegria cósmica, né? E eu poder falar sobre isso hoje, eu poder me expressar de uma forma mais verdadeira, mais conectada comigo, né? Então, um grande pilar para mim e que vem trazendo muita alegria e muita ampliação de consciência e muita conexão. E eu
fiquei com muita vontade de compartilhar isso com as pessoas, né? De trazer isso para mais gente. E foi quando eu morava no Rio, vim para São Paulo, falei, Nelson, vamos para São Paulo, vamos fazer isso lá, eu vou te chamar uns amigos, a gente reúne, vamos, deixa eu presentear, deixa eu trazer um pouco desse sentimento, dessa possibilidade para as pessoas também, que como eu, talvez não achassem que pudessem, né, ou que não são acadêmicas, ou que não estão nesse meio. Eu senti uma necessidade de transbordamento, né, de transbordar esse conhecimento acadêmico para fora dessas paredes, né, e para chegar nas pessoas que se sentissem ressonantes com aquilo. Então, eu comecei a fazer alguns grupos aqui em São Paulo, pequenos ainda, e esses grupos foram se tornando grupos um pouquinho maiores. A gente fez alguns workshops aqui em São Paulo presenciais ano passado. Enfim, e aí eu falei, bom, Nelson, acho que está na hora agora da gente formar a nossa egrégora. E aqui estamos nós, com essa grande possibilidade, né, criando esse campo de formar o nosso time, né, esses nossos irmãos aqui, né, para que a gente possa não só chancelar, continuar, né, trazendo chancelar esse amor, essa alegria cósmica, essa possibilidade que eu vi na minha vida para mais pessoas, mas para a gente sustentar isso. E eu acho que a gente, e assim, né, não preciso nem dizer que eu sinto que é um momento muito propício para essa conexão, e essa conexão através dessas novas palavras, desses novos conceitos de uma presença em paz. É isso que eu desejo e por isso estou aqui, tá? Então, basicamente, o objetivo de hoje é a gente abrir um pouco para vocês o que é esse grupo de estudo, como é que a gente vai conduzir isso, quais são os conteúdos, o que é o Transsaberes, porque muitas pessoas me perguntam, né? Então, acho que vocês têm que experimentar e vivenciar um pouco para entender, para ver o que ressoa dentro de vocês, se faz sentido para vocês, né? E quem que vai colar nessa com a gente. O Nelson então vai explicar um pouquinho, depois a gente vai fazer um exercício que manifesta tudo isso que eu estou trazendo, né? É uma manifestação material, né? Mais energética de tudo isso que a gente vai falar, tá? E é isso, gente. Eu acho que eu tô muito feliz, estou me sentindo muito, muito realizada e estou aqui com todo o meu amor e o acolhimento, né, que eu puder dar para vocês, para a gente poder construir isso em bases sólidas e consistentes também, no meio desse caos, em prol de uma alegria cósmica. Sejam muito bem-vindos. Vou passar a palavra para o Nelson. E é isso, gente. Obrigadão, Duda. Valeu. A Duda está sempre aí criando formas da gente se expandir aí pelo mundo e deixar a nossa comunicação mais fluida. Muito obrigado, Duda. Bom, então, lembrando isso, né, vocês podem fazer perguntas aqui pelo chat e a gente vai falar um pouquinho aí da ideia dos Transsaberes e como é que essas coisas todas surgiram. Bom, para quem assim não me conhece, eu sou psicólogo de graduação, mas também trabalhei muito tempo como DJ e também já trabalhei como lavrador lá em Minas Gerais. E desde sempre fui fazendo um trabalho inter e transdisciplinar, ou seja, logo já comecei a fazer a minha relação com Jung, Walter Benjamin e a questão da mecânica quântica, e fiz o inevitável estágio lá na Casa das Palmeiras com a doutora Anísio da Silveira, aprendendo lá os processos lá da emoção de lidar dela, com uma ótica ainda mais junguiana, né? Depois isso foi transmutando
No mestrado, eu entrei em contato com o Luiz Pinguelli Rosa, que é um físico com uma grande boa vontade para discursos estranhos, alheios, e ali a gente começou a fazer uma pesquisa junto sobre consciência e mecânica quântica. No doutorado, surgiu essa ideia, então, da ontologia onírica, que é pegar a questão do hermetismo, da filosofia, da ciência e da arte e pôr isso tudo para conversar. Junto com isso, tem, claro, todo o processo espiritual, taoísmo, budismo, ayahuasca, xamanismo, Advaita Vedanta, conscienciologia, fazendo as práticas, etc. Tudo isso sendo colocado em confluência. Na banca de doutorado, o Mário Novello, que depois virou um grande parceiro depois dessa banca, um cosmólogo, criador da teoria do universo eterno, contra a ideia de Big Bang. É a cosmologia que a gente habita nos transsaberes, é a cosmologia do universo eterno. É um universo que contrai e expande, e a cada contração e a cada expansão ele pode até, inclusive, mudar as leis, as suas próprias leis. O Mário Novello, na banca tinha um antropólogo, um matemático, uma neurobióloga, um filósofo e um cosmólogo, e um físico como presidente. Vocês pensam assim, foi tudo lindo, né? Não, foi uma porradaria sem fim, mas deu tudo certo no final. A gente conversou e tiveram várias questões e a gente conseguiu chegar numa harmonia, digamos assim, né? Mas o Mário Novello disse assim, olha só, a ontologia onírica, que é o estudo de realidade dos sonhos, a partir dessas confluências, que virou esse primeiro livrinho, né? Ontologia onírica, que muitos de vocês conhecem, né? Ele falou assim, a ontologia onírica não está pronta. A ontologia onírica era a primeira expressão dos transsaberes, né? Depois isso foi se sofisticando. Não está pronta. As ideias ainda não têm um enlace final, digamos assim. E aí, meses depois, eu com aquilo na cabeça, já tinha defendido, já tinha virado doutor, eu com aquilo na cabeça fui apresentar um trabalho lá em Porto Alegre, num evento chamado A Virada Ontológica, justamente a virada ontológica da filosofia. E antes de chegar no congresso, eu, como bom mineiro, cheguei na hora, mas não tinha começado o congresso. Então, eu fui passear e tinha lá o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, que é maravilhoso, e lá eles fazem um vórtice de tamanho natural, assim, um tubo de água, e ali, daqueles momentos definidores da nossa vida, né? Naquele momento ali, eu tive uma epifania e saquei que o vórtice ia correlacionar todos aqueles conceitos da magia, da filosofia, da ciência que estavam confluindo sem um enlace final. Assim. E aí o vórtex, feito de água, num tubo de vidro na minha frente, do meu tamanho, me deu essa epifania. E eu falei assim, é o vórtex. É o vórtex que é aquilo que o Novello estava falando. E tal. Bom, e aí eu tinha pensado a tese para virar livro, mas estava com essa história aí de que não estava pronta, e veio o vórtex, e aí com o vórtex eu terminei o livro. O vórtex apareceu ali no livro de uma forma muito germinal, muito inicial. E ao longo desse processo, o livro foi lançado em 2013, a tese foi defendida em 2012. Então, esses anos todos, eu fui adquirindo intimidade com o vórtex. Junto com isso, eu fui agregando práticas meditativas e práticas energéticas nos grupos, né? A Duda, a Célia que está aí, a Vera que está aí também, viram isso acontecer, a Lúcia, viram isso acontecer, ou seja, a gente começar a testar umas práticas, começar a testar umas confluências de meditação oriental com práticas energéticas ocidentais, por exemplo, da Conscienciologia, e junto com isso
criar a prática do exercício em vórtex. Então, o vórtex se tornou um conceito teórico e prático, simultâneo, um vai alimentando o outro, um vai dançando com o outro e fazendo esse conceito, ao mesmo tempo teórico e expressivo, ao mesmo tempo, cujo conceito e expressão uma vai alimentando a outra, vai retroalimentando a outra e transbordando e se retroalimentando e co-criando junto. E aí qual é o nosso problema? Qual o problema dos transsaberes? O que os transsaberes se dedicam sobretudo? Vamos falar um pouquinho disso. O nosso problema é o dualismo. Por quê? Por que o dualismo é um problema? Porque o dualismo ele está presente em todos os aspectos da nossa vida. Está presente na forma como a gente fala, como a gente transa, como a gente pensa, como a gente se concebe como eu mesmo. O dualismo se impregnou ao longo da história em todos esses âmbitos. Então, como é que surgiu essa coisa de dualismo? É muito difícil a gente estabelecer uma precisão histórica. Toda vez que você identifica um ponto zero, você pode saber que você está errado. O ponto zero é só uma convenção que você coloca ali para você se orientar. Então, eu diria assim, quando é que começou o dualismo? Se eu tivesse que chutar, me parece que o dualismo começou no advento da linguagem. Quando o ser humano, se sentindo ali um com tudo que existe, um belo dia, por uma questão do neocórtex, por uma questão de tentativa e erro evolutiva, porque isso não é a priori, né? Isso vai surgindo, numa tentativa num jogo de tentativa e erro, ele começa a nomear as coisas. E quando ele começa a nomear as coisas, junto com isso começa um processo de separação. O dualismo está envolto necessariamente com a ideia de separatividade. Há um longo processo nisso, né? Porque a linguagem, a princípio, quando eu nomeio a pedra, eu ainda me sinto um com a pedra. E a palavra é uma extensão da coisa. E aí, gente, um primeiro ponto importante, a gente vai entender tudo no nível vibracional. Então, assim, a pedra, o aspas, objeto, pedra, que para a gente não é objeto, mas vamos com calma, vamos chamar por enquanto de objeto, entre aspas, objeto, pedra, e tem uma vibração, tem pouca vibração, ele é mais denso. A palavra pedra, que é da ordem do pensamento, o pensamento ele tem uma vibração mais rápida, ou seja, ele é menos denso. Quanto menos vibração, mais denso, mais sensório. Quanto mais vibração, mais sutil e mais difícil de perceber pelos sentidos, caso os sentidos não estejam treinados para isso, né? Então, assim, a palavra pedra e o objeto pedra estavam vibrando na mesma continuidade, sendo que em um nível vibracional mais denso você tinha o objeto e no nível vibracional menos denso você tinha a palavra, o pensamento sobre a pedra. Com o passar dos séculos, várias coisas aconteceram até chegar nisso, mas no século XVII começou a ser mais difundido uma ideia bem antiga, aristotélica, de 600 a.C., de que a palavra é uma coisa e o objeto é outra coisa. Quem saiu perdendo com isso? São figuras importantíssimas para os transsaberes, que a gente trata com todo amor e fazem parte da nossa egrégora, as bruxas. As bruxas, as bruxas, elas conjuravam pela palavra e afetavam a natureza. Quando você cria uma concepção de natureza em que a palavra está apartada da coisa, a bruxa vai perdendo força. E essa a ideia do cristianismo, a ideia do iluminismo, a ideia da revolução científica vão reforçar cada vez mais
essa ideia de palavra para um lado e coisa para o outro. Essa separação, que vai se constelando ao longo da história da humanidade, ela vai começar a criar um desamparo cósmico. Vai começar a criar a ideia de que eu estou separado da pedra. Eu estou separado da pedra e do mundo. Vai começar um lento processo do ser humano perder o seu estatuto cósmico. Se eu sou um com tudo, eu sou uma extensão do cosmos. Se eu estou separado da pedra, da árvore, do rio, das outras pessoas, eu estou desconectado do cosmos. E aí vai começar uma longa história que vão enfiando na nossa cabeça, literalmente, de que a gente representa o mundo. Ok, essa é a questão da linguagem, mas vamos pegar um outro item muito importante, que é um item social político, que é no advento do patriarcalismo, que também é difícil a gente dar uma precisão histórica quando ele surgiu, você começa a ter uma separação social entre senhor e escravo. O ser humano começa a falar, eu mando e você obedece. E começa a criar uma estratificação social. São pessoas mais importantes que as outras. Quando você começa a separar, você começa a criar categorias, você começa a criar taxonomia. Se eu sou um com tudo que existe, hierarquia muito separada, muito distinta, ela não existe. Você pode pensar em níveis vibracionais, você pode pensar em auto-organização, em momentos da auto-organização emerge algum tipo de liderança. Mas pensar alguém que a priori é mais importante, isso não existe numa unidade. Unidade, claro, em aberto. Não é unidade estática nunca. Então, aí a gente tem um outro item importante do dualismo, que é a separação de senhor e escravo, a separação em níveis sociais. Aí essa história ela vai se desdobrando. Ela vai se desdobrando. Para contar rapidinho uma história que eu adoro contar, muitos de vocês já conhecem, mas eu vou falar mais um pouquinho. No Egito Antigo, lá em 3000, mais ou menos, em 3.800 a.C., o começo do processo civilizatório, quando a gente começa a se organizar em cidades, tem uma estrutura política mais sofisticada e social mais sofisticada, na Grécia Antiga, a concepção de arquitetura, filosofia, ciência, mística, religião, era tudo misturado. Eles só não eram transdisciplinares porque não havia ainda a ideia de disciplina separada. Então, por exemplo, quando um indivíduo, um habitante do Egito, fazia um ato justo, um ato ético, Maat, a deusa da ética e da liberdade, da justiça, se expressava através dele. Ele era um coágulo de Maat. Ele era um desdobramento de Maat. Em 1800, então, olha só, nessa concepção, eu sou Deus, percebe? O meu ato é um ato divino. Um ato de Maat através de mim. Uma continuidade com Maat. Em 1800, antes da Era Comum, com o aumento do poder dos faraós, aí perceba que é tudo interligado, religião e política e filosofia. Para legitimar o aumento do poder dos faraós, o que o faraó faz? Começa a disseminar a ideia de que os deuses não estão aqui, imanentes, os deuses estão lá, transcendentes. Os deuses estão fora do mundo, fora do meu mundo. Então, quando eu cometo um ato justo, a partir dessa nova visão, eu não sou mais Maat, eu aspiro a Maat, que está além de mim, é superior a mim. E é superior a mim e legitima
e legitima o poder do faraó, que é o único que tem a conexão direta com os deuses. Então, vocês percebam que, por exemplo, esse slogan aí, você vai pensar, isso não tem nada a ver comigo? Isso tem tudo a ver com as nossas vidas, porque se você for olhar o slogan que foi vencedor das eleições, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é a mesma ideia. Tem algo superior que determina o que você deve fazer. Tem uma entidade superior a você que te determina como você deve viver. Então, aí é mais uma separação. Os deuses, as entidades superiores que estão lá no mundo transcendente, intangível, eterno e imutável. E euzinho aqui, mutável, fudido, mortal, criado por essa transcendência, por esses deuses. E essa ideia vai migrar para a Grécia Antiga, através da Pérsia, né? A Pérsia era uma troca comercial ali de Egito com Grécia, então se misturava tudo ali. Por exemplo, o xamanismo asiático veio via Pérsia também e apareceu na Grécia via como é que é aquele cara da matemática que fez a mônada, deu branco agora, por incrível que pareça, que depois gerou o Empédocles. Pitágoras. O Pitágoras lá, do Teorema de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras, ele apareceu antes, geometricamente, nas pirâmides do Egito. O Teorema de Pitágoras é um plágio do Pitágoras do pensamento egípcio antigo. Tá? Então, a Pérsia era esse lugar de confluência de saberes e tudo. Essa separação de transcendência e imanência, de deuses lá e homem aqui, vai reaparecer em Platão como o mundo das ideias, eterno, imutável, e o simulacro aqui, mutável, inferior, a cópia da cópia. Tem uma ideia de cadeira perfeita no mundo das ideias e tem uma cadeira inferior, que é bragalho, que é um rascunho da ideia de cadeira perfeita. Então, perceba que a história do pensamento ocidental vai ser uma história de separativismo, uma história de assentamento, de consistência, de desdobramento do dualismo. Essa história vai continuando, vai chegar, por exemplo, no século XVII, como a gente disse, no Iluminismo, na Revolução Científica, logo depois, etc., e na separação das palavras e as coisas, mas o século XVII também é o século de Descartes, que é o cara que fala que mente é de uma natureza e o corpo é de outra natureza. Descartes não separa absolutamente, não, tá? Descartes coloca um durepox, corpo e mente, que é a glândula pineal. Então, o corpo e mente funciona como estroboscópio. Corpo, mente, corpo, mente, corpo, mente, corpo, mente. Nunca junto, simultâneo, mas um entre um e o outro. Um e outro pipocando, ligados pela glândula pineal. Mas são de naturezas distintas. E aí, cada vez mais, o homem vai perdendo a sua relação direta com o cosmos e vai cada vez mais representando o cosmos. O Newton era um tremendo bruxo alquimista, mas ele editou a bruxaria toda, não publicou em vida, provavelmente com medo da Inquisição, Isaac Newton lá. Então, gente, Newton não era newtoniano. A gente vai falar muito disso aí no grupo de estudo, a gente vai falar muito disso com calma, tá, também no livro, né? Mas só para ter uma ideia, que o newtonianismo, que não é fidedigno à mente plural do Newton, o newtonianismo colocou muita ideia de que os números representam o mundo. É aí que nasce a revolução científica, representando o mundo através de números. Então começa a desdobrar também uma ideia de uma ciência que não entra em contato direto com o mundo, traduz o mundo em números. É mais um item de separação. E isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora no mundo. A ciência representar o mundo. A ciência não ser parte do mundo. Então, assim, em linhas gerais, então, assim, em linhas gerais, eu queria passar essa ideia do problema do dualismo, tá?
A gente vai desenvolver isso com calma lá no grupo, mas é só para a gente ter uma ideia geral. Os transaberes vão pegar várias vertentes do conhecimento, colocar em ressonância para trazer alternativas a esse problema. Então, a gente mais uma vez vai olhar lá para o Egito Antigo, vai descobrir uma coisa muito interessante. Um parceiro da deusa Ra, o Keper, que é um deus besouro, geralmente ele foi traduzido como transformação, mas alguns autores mais contemporâneos propõem entender Keper como devir. Devir é o que muda a posição do Sol, é a força do Sol. E essa ideia vai migrar, mais uma vez, ali via Pérsia para a Grécia Antiga, como conceito de devir grego do Heráclito. Essa ideia de devir, também a gente não vai desenvolver aqui, mas só para a gente ter uma noçãozinha, a ideia de devir, o conceito de devir é a ideia de mudança, de impermanência, dentro de um contínuo, de um mundo não separado. Mas aí a gente vai sofisticar essa ideia com calma no grupo, porque não é aquela ideia tradicional que a gente tem de mudança, que é assim, existe uma coisa que nunca muda, é que tudo muda. É o mais radical que isso. É a mudança que muda a si mesmo. Esse tipo de raciocínio vai aparecer várias vezes aqui. Tá? Vai aparecer várias vezes aqui. Por exemplo, a vibração. O que vibra? O que é vibração? Vibração é vibração de quê? Vibração é vibração de vibração. A coisa mais ínfima da natureza é a vibração. E o que vibra? O que é essa corda da vibração? É a própria vibração. A vida é um transbordamento de vibrações feito por vibrações. A vida é uma dança que dança a si mesma. Esse é o convite nosso aqui. Esse é o convite nosso aqui. É dançar a dança que dança a si mesma. Então, assim, os transsaberes, eles têm método? Mais ou menos. A gente pode dizer que os transsaberes têm método em aberto. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu vou pegar uma noção de um cara que é muito importante para a gente, um clínico francês, que fez uma grande parceria com um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, que é uma das grandes referências aí para os transsaberes, que é o Félix Guattari. Félix Guattari, na década de 60, lançou esse conceito de atravessamento. E atravessamento, a ideia do atravessamento, que é muito importante para a gente, é o quê? É simplesmente a ideia de você pegar, você tem um conceito, você tem uma ideia para trabalhar, você tem um processo para desdobrar. Então você vai pegar o que te interessa dentro da filosofia, vai atravessar a filosofia, vai chegar na ciência, vai pegar o que te interessa na ciência, vai atravessar a ciência, vai chegar na arte, vai atravessar a arte e vai chegar na mística, na bruxaria, na magia, vai pegar o que interessa e vai abandonar o que não interessa e vai construindo o seu atravessamento híbrido, múltiplo, misturado. Mas o que a gente quer com isso? A gente quer descobrir o que esses saberes têm em comum? Sim e não. Saber o que esses saberes têm em comum, identificar o que esses saberes têm em comum, colocar esses saberes em ressonância, é só uma primeira etapa. Tem uma outra etapa muito mais importante. A outra etapa mais importante é transformar essas ressonâncias entre filosofia, ciência, arte, mística, política em um trampolim. Só serve para isso. Só serve como trampolim. Se eu
transformar aquilo numa ideia fixa, se eu transformar aquilo em lei, se eu transformar aquilo em algum absoluto, eu fracassei. Essa ressonância é para ser um aconchego cósmico, é para dar um calorzinho, um chamego para o impulso de criar. Criar, e esse impulso criativo é em direção a quê? Eu não sei. E isso é lindo. Isso é um movimento de pura liberdade. Esse movimento de trampolim, de impulsão, é um movimento rumo ao inominável, rumo ao impensável. Eu estou agora pensando com Deleuze, né? Só há pensamento, só há criação de conceito a partir do impensável, senão a repetição do mesmo. Então, os transaberes, vórtex, eles só servem como trampolim. Eles não servem como verdade. Estamos abdicando disso para abraçar a mais radical liberdade cósmica. Para andar como a gente sempre andou, com um pé no chão, firme, consistente, e o outro pé no ar. Esse pé no ar, daqui a pouco, vai pisar em um outro chão firme. E aí o outro pé vai se levantar rumo ao ar de novo. E assim a gente segue na sua caminhada cósmica. Vou dar um exemplo rapidinho, a gente vai desenvolver isso com muita calma no grupo, tá? Mas como é que funciona esse processo de colocar as coisas em ressonância? Pega, por exemplo, o conceito muito antigo, vem lá dos Vedas, da Índia. A gente vai optar na Índia pelo Advaita Vedanta, porque o Advaita Vedanta é uma concepção espiritual indiana não dual, a Advaita é não dual. Então, por exemplo, vai dar um samba bem legal com a filosofia de Spinoza, por exemplo, a Advaita Vedanta, é muito parecido, se a gente colocar os dois campos em relação. E a figura mais importante, quem criou foi o Shankara, nos séculos 10, 11, 12, por aí, mas a figura que popularizou isso no Ocidente foi o Ramana. Eu tenho uma preferência pelo Nisargadatta, do Eu Sou Aquilo, porque ele fala do um que se move. E aí já interessa um pouco mais a gente. Mas o Advaita Vedanta vai falar da consciência com C maiúsculo, em inglês é awareness, e vai dizer a consciência é um nada, um silêncio pleno da onde emerge tudo. Tudo que existe veio dessa consciência com C maiúsculo. Todo o trabalho do Ramana é para fazer que o indivíduo, aspas, se enxergue enquanto fazendo parte da consciência. Isso aí tem um detalhe importante para a gente também, tá, gente? Nós não estamos aqui fazendo uma apologia ao buscador. Não é para buscar mais, é para descansar nesse cosmos, é para descansar no seu estatuto cósmico. Eu já sou Deus. Eu não tenho que buscar uma iluminação, o conhecimento definitivo, a verdade. Eu já sou isso tudo. Meu trabalho aqui é agora adquirir consciência disso. Não é buscar. Eu já sou. Percebe a diferença? Que não tem algo que me falta para brincar lá com Deleuze, Spinoza. Não tem nada que me falta, eu já sou tudo. O que eu preciso agora é adquirir consciência desse meu estatuto cósmico, desse meu pertencimento cósmico.
Bom, então a Advaita Vedanta tem essa ideia de consciência, esse conceito de consciência com C maiúsculo. A consciência com C minúsculo vai ser a nossa mente individual. Se eu comparar isso, por exemplo, com a bruxaria ocidental, ocidental assim, veio do Egito Antigo, né? Com inspirações do Egito Antigo, mas se constelou, como a gente conhece mesmo, na Idade Média, que é o hermetismo. Ligado à figura do Hermes Trismegista, etc. No hermetismo, modernamente, no século XX, vai ser entendido algo dos textos clássicos medievais como o princípio do mentalismo. O princípio do mentalismo vai dizer que tudo que existe é mente e a matéria é coágulo da mente. Isso também dá para a gente desdobrar com calma depois, mas aí eu falo, opa, se eu boto isso para conversar com a consciência da Advaita Vedanta, dá samba, hein? Então eu pego essa coisa do hermetismo. Agora, tem coisa do Advaita Vedanta que não me interessa tanto. Por exemplo, ele vai dizer que essa consciência com C maiúsculo é imutável. Por isso que eu gosto de Nisargadatta, que ele fala do um que se move. Mas várias vezes eles vão falar que esse um é imutável. E para mim é muito importante o conceito de devir, de mudança, em todos os âmbitos, sem nenhum resquício de imutabilidade. Tudo é mutável. Então eu vou pegar essa consciência de onde tudo vem, que é um vazio pleno, um paradoxo do vazio pleno, e vou jogar fora a ideia de imutável. O mutável nasceria desse imutável. Mas aqui, para mim, não vai ter imutável nenhum. Só há o puro mutável. O impuro mutável, para ser mais estoico, eu diria assim. Então, eu pego essa consciência e coloco em ressonância com o hermetismo. O princípio do mentalismo do hermetismo. Agora, o hermetismo também tem os seus limites. Está muito circunscrito a uma ideia de misticismo. Aí, por exemplo, eu vou olhar para a física, para a mecânica quântica. E a mecânica quântica vai ter uma ideia que me é muito importante, que é o conceito de vácuo quântico. E o vácuo quântico vai justamente dizer que o mais ínfimo da existência é um vazio pleno de flutuações quânticas. E essas flutuações quânticas é o quase nada que é alguma coisa que vai gerar tudo que existe. As vibrações, as forças mais primordiais, essenciais da natureza e as partículas elementares. Aí eu falo, opa, vazio, o vácuo quântico, com o princípio do mentalismo, com a consciência do Advaita Vedanta, dá um samba. Eu tenho que jogar fora, o que não me interessa tanto, é o rigor matemático ali da mecânica quântica, porque prende e circunscreve a mecânica quântica em alguns âmbitos. Mas esse conceito me interessa muito. E aí, depois a gente vai ver isso com calma no curso, a gente vai usar uma interpretação da mecânica quântica que não trata de partículas. O que existe são só vibrações. A partícula, essa é uma interpretação do Milo Wolff, a gente vai ver com calma depois no grupo de estudo. Mas a ideia do Milo Wolff é que uma onda solta no universo, uma determinada vibração, encontra com outra onda solta no universo com a mesma vibração, elas se encontram, anulam parte da sua vibração e aumentam a densidade e se tornam estacionárias, ficam paradinhas. É isso aí que a gente entende como partícula. Mas não é partícula. O nosso sistema cognitivo, a nossa doutrinação mental, entende esse mundo físico como parado. A gente sabe que quanticamente ele está vibrando, e a gente que muitas vezes não percebe. E o exercício de vórtex vai te dar elementos para você perceber mais amplamente essa vibração. Finalmente, eu vou para a filosofia, desde os gregos até Deleuze e Guattari, e vou ver que tem um conceito de caos, que é justamente esse impensável. Eu vou pensando conceitos a partir do caos, e dele eu vou estabelecendo um plano de imanência, mas antes disso tem o caos, tem esse impensável, tem esse inominável.
da onde tudo vem. Fala o que é plano de imanência. O que é plano de Plano de imanência? imanência foi um pequeno spoiler do grupo de estudo, não vai dar para explicar aqui agora, não. Eu vou ficar Só o com que é caos. imanência? Ah, bom. A imanência vai ser legal falar. A imanência está em oposição à transcendência. A imanência é tudo que está aqui e agora. A imanência é esse um contínuo, sem nenhuma dualidade. Imanência é tudo que é sensível, mutável e impermanente. Está em oposição à ideia de que tudo é da ordem do intangível, do eterno e do permanente, do que não muda. Nós vamos habitar aqui nos Transaberes uma cosmovisão puramente imanente, sem nenhuma transcendência. Não tem nenhum eterno, não tem nenhum imutável e não tem uma descontinuidade entre imanência e transcendência. Bom, mas a gente vai ficar no âmbito todo imanente, mas a gente vai falar muito disso no nosso primeiro encontro. A gente vai mergulhar a fundo na questão da imanência do devir, tá? E o spinozismo, etc. Mas olha só, eu queria pegar essa ideia de caos, que é esse impensável da filosofia. O impensável da filosofia. É no contato com o caos que eu vou gerar pensamento. Depois a gente vai ver com calma, Deleuze e Guattari vão dizer que tudo que a gente quer é respirar um pouquinho diante do caos. E é daí que nasce as caoides. A filosofia, a ciência e a arte, por exemplo. Então, só para dar um spoiler também, a filosofia é o que conceitua o caos a partir de conceitos. A arte é o que moldura o caos a partir de perceptos. Pensa uma pintura abstrata. Pega um pouquinho de caos e enquadra. Pollock. Mas qualquer obra de arte é isso. A música pega o inaudível e torna audível. O cinema pega um movimento imperceptível e torna perceptível. A literatura pega o indescritível e torna descritível. E, finalmente, a ciência, que explora o caos através de funções, representando, pegando um pedacinho do caos e levando para o laboratório, medindo, pesando, etc. Isso vai ser importantíssimo para o nosso conceito de vórtice. Então, olha só o que a gente fez. A gente pegou uma ideia do Advaita Vedanta, a gente pegou uma ideia de consciência do Advaita Vedanta, pegamos uma ideia de princípio do mentalismo no hermetismo, que é medieval e ocidental, pegamos uma ideia da física, da mecânica quântica contemporânea, que é o vazio quântico, e pegamos uma ideia filosófica antiga, mas que perdura até hoje, que é o caos, e colocamos em ressonância. Colocamos em ressonância e vimos que tem uma confluência de ideias que dizem de um vazio pleno. Um vazio pleno, uma espécie de zero positivo, da onde tudo emerge. E a gente vai usar esse vazio pleno, pulsante, mutável, para criar novos conceitos. E é daí que nasce o vórtex. O vórtex é essa auto-organização de vibrações, que a gente vai falar com calma no grupo de estudo. Vamos falar agora um pouquinho. Vão vendo aí se vocês têm alguma dúvida. Pode já ir mandando dúvida pelo chat. Depois a Duda vai fazer uma compilação aí de dúvidas, se for o caso. Mas eu queria só deixar assim, de forma geral, se vocês pegarem uma intuição do que são os transsaberes. Ou seja, a gente pegar o que ressoa desses saberes díspares, colocar no vaso alquímico, misturar e criar uma coisa nova. E essa coisa nova é trampolim. Ela só serve enquanto trampolim. Gente, num resumo, tá? Porque quando eu comecei a estudar isso,
é assim, né? Tipo, num resumo, eu me sentia dentro de uma máquina de lavar roupa 24 horas por dia e depois eu fui começando a ficar bem de estar dentro de uma máquina de lavar roupa. Ficou bom assim? Deu para resumir bem essa primeira parte da aula? Era isso, né? E depois a gente conseguia era a partir desses conceitos, mas a sensação era isso, tá? Basicamente, vivia dentro de uma máquina de lavar roupa, achava aquilo um caos, e aquilo era tipo como se fosse fora de mim. Depois eu comecei a me sentir a máquina de lavar roupa, e de repente começou a surgir alguma coisa que eu não sabia o que era dentro da máquina, e depois eu me sentia a máquina, e depois não tinha mais esses limites. Basicamente, a história é essa. E é isso que eu acho que conecta, né? Eu acho que é isso que traz a gente para esse entendimento. Então, o Nelson estava falando, né, acho muito interessante isso sobre a filosofia, o que a arte, a filosofia, o cinema fazem com o caos, e o que eu entendo que o Três Saberes fez comigo, né, foi justamente dar um pilar, uma sustentação para todos esses ímpetos, esses sentimentos e tudo isso, e me sentir isso, não parte disso ou a partir disso, mas ser isso, assumir isso. E eu acho é pouco falar em liberdade para mim hoje, né? Assim, do jeito que eu me sinto. Liberdade ainda não expressa o que o resultado, esse caminho, né? Eu acho que é de verdade, né, uma possibilidade muito assim transformadora, né? E você ser, né? E aí gente, dá licença, eu só vou ler uma coisinha aqui do meu livro Ontologia Onírica, né, que foi esse grande momento, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é no primeiro capítulo que ele fala a egrégora sobre a magia egrégora hermética, né? E que foi uma das coisas que me tocou assim muito de primeira, mesmo eu não entendendo nada, achando só que eu estou dentro de uma máquina de lavar roupa e que eu nunca vou conseguir sair dela. E aí fala assim: ó vida oculta, vibrante em cada átomo, ó luz oculta, brilhando em cada criatura, ó amor oculto, abraçando todos na unidade, que cada um se sinta nela, sabendo que ele também é um em todos os outros. Então é isso que eu acho que resume esse rolê todo aí de Nelson Job. Obrigado, Duda. Esse poema aí é um trabalho muito interessante, que é um trabalho da Anne Besant, da Teosofia. Ela foi secretária uma grande seguidora da Blavatsky, né? E nesse livrinho ela pegou trechos de várias escrituras sagradas de várias culturas, budismo, os Vedas, cristianismo, etc., comparou e viu e extraiu esse poema que ela acabou de falar como síntese de algo em comum de todas as grandes tradições. Aí eu coloquei como epígrafe para o capítulo sobre magia, né? Olha, então eu queria, então, antes da gente passar para outra parte, a gente vislumbrar como é que a gente pode usar essas coisas hoje para a gente pensar o nosso mundo agora, nosso mundo, essa turbulência mundial que a gente vive agora, tá? E seria o seguinte: a gente viu aqui que foi se construindo ao longo dos saberes, ao longo da história do conhecimento ocidental, uma separação entre homem, entre ser humano e cosmos, entre ser humano e mundo. A ciência, que é uma maravilha, eu não tenho nenhum discurso anticientífico, mas eu acho que é importante colocar a ciência como fazendo parte da natureza, pensar uma ciência ética com a natureza. Porque nessa de separar o ser humano e o mundo, o que aconteceu? Um desejo de controle, de controlar a natureza. Eu não sou a natureza me assusta, então eu tenho que controlá-la. E junto com esse processo científico de tentativa de controle da natureza, eu vou ainda mais me separando da natureza. Eu vou representando a natureza
tirando um pedaço da natureza e colocando no laboratório, e se aquilo eu consigo repetir aquilo, eu transformo aquilo em verdade científica. Olha bem, que coisa curiosa. A gente está falando que o cosmos ele é mutante, ele está em devir, que tudo muda. E o princípio básico, o método por excelência da ciência, é um método que pressupõe a repetição. Então, para a ciência acontecer, de fato, ela tem que postular um mundo que não é tão selvagem assim. É óbvio que o método científico funciona, porque ele capta, ele deixa de ver mudanças muito sutis, e aí a coisa funciona. O avião voa, o prédio não desaba. Então a ciência funciona. Agora a gente quer algo mais, a gente quer uma ciência que se pensa em confluência com a natureza, faz parte da natureza. Essa separação entre homem e natureza vai gerar problemas, por exemplo, problemas ecológicos. Eu vou poluir a natureza, eu vou criar uma higiene que me separa de micro-organismos, eu vou criar uma alimentação e uma medicação que tira, por exemplo, a flora intestinal, várias bactérias, eu diminuo a minha simbiose com o planeta. E olha só, essa cosmovisão que a gente está trazendo é uma cosmovisão que coloca o cosmos inteiro como um grande processo simbiótico. O exemplo simbiótico clássico é a simbiose das bactérias do estômago do boi, né? O boi come o capim, aí as bactérias ajudam a ruminar, a digerir aquele capim, ele volta para a boca, ele continua mastigando, aí volta para o estômago, e ali ele precisa de muitos micro-organismos para ajudar ele a digerir isso. E aí, finalmente, ele transforma aquilo em energia para o organismo dele. Esse é o exemplo perfeito de simbiose. E a gente entende o universo inteiro como uma grande simbiose, o planeta inteiro como uma grande simbiose. A ideia do planeta inteiro como simbiose foi popularizada no chamado hipótese Gaia, que recentemente ganhou um estatuto de teoria, porque já tiveram várias confirmações. Também não vai dar para a gente desenvolver muito isso, mas a ideia de Gaia é que, e isso começou com James Lovelock, né? Com a ideia da hipótese da Gaia forte, é que ele tentou entender por que tinha vida na Terra e não tinha vida em Marte. E aí ele chegou à conclusão que era em função do gás metano. O gás metano na Terra ele está sempre no mesmo nível. Se ele fosse um pouco abaixo e um pouco acima, ele acabava com a biosfera, ele dizimava a biosfera. O que faz que o gás metano, que é tão volátil, varia muito lá em Marte e não varia aqui na Terra? Ele foi tentar estudar essa não variação do metano e foi entender que a Terra funcionava com um grande processo de auto-organização, que mantinha sempre o metano no nível ótimo. E aí ele foi entendendo, então, que a vida na Terra se auto-organizava e gerava as condições para a vida continuar. Já tem alguns estudos, por exemplo, com consistência científica, que mostram que, por exemplo, tem uma praga na floresta, a própria floresta gera um incêndio para dizimar aquela praga. Então, perceba que há um agenciamento de árvores, o oxigênio, o processo de chuva, todo um grande processo de auto-organização na floresta para que a vida continue a se desdobrar. Bom, então, a gente está no momento que tem um tipo de ser vivo, que é um determinado vírus, que está assustando a humanidade inteira e gerando um grande processo de confinamento, gerando crise econômica, etc. A ciência promete uma grande vacina que vai permitir que os seres humanos voltem a conviver entre si. Olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte: a ciência ela tem mais que trabalhar uma vacina mesmo, mas ela mesmo já fala o seguinte: tem várias cepas, o vírus está sempre mutando, pode vir uma praga pior, etc.
Então, qual que deve ser o nosso foco, se a gente quer continuar otimizar a simbiose com o cosmos, simbiose com a Terra? A gente quer coabitar com vários seres, inclusive dentro da gente. A gente tem que trabalhar o nosso sistema imunológico. A gente tem que trabalhar a forma como a gente come. A gente tem que repensar a nossa medicina. A gente tem que repensar a nossa relação com remédios. A gente não tem que eliminar seres vivos de dentro da gente. A gente tem que aprender a conviver com esses seres vivos de uma forma simbiótica. Então, assim, que a ciência trabalhe com uma vacina, mas nós, enquanto isso, vamos trabalhar nosso sistema imunológico. É um sistema que entra em harmonia com seres vivos dentro e fora da gente. E mais do que isso, a gente vai começar a entender que existe um problema ecológico em grandes aglomerações de pessoas no mesmo lugar. A gente vai entender que existe um problema ecológico em ter um desgaste energético desse nível. Existe um problema ecológico colocar bactéria na nossa água, usar vaso sanitário com sistema de esgoto. Você pode usar outras coisas. Entrar em contato direto com a terra, por exemplo. Né? Sistema de biodigestor. Então, talvez a gente tenha que repensar a nossa aglomeração em metrópoles, entender que a metrópole fracassou, e a gente pensar em outras formas de existência. E isso vai ser o final do nosso grupo de estudo, que é o nosso projeto de Vortexa, que é uma vila auto-organizada pelas ideias dos transaberes. Então, eu acho que o grande momento que a gente vive, ele é fundamental para a gente pensar a nossa relação com todas as formas de vida. E outra coisa, pensar também que a vibração do medo é uma vibração baixa, densa. A vibração da incerteza, ela não deveria causar medo. Como eu disse aqui, andar é com um pé no chão e outro no ar. Então, trabalhar com devir, com mudança, é trabalhar com incerteza. Incerteza envolve liberdade. Incerteza envolve criação, como desejo. E o grande mote do nosso grupo de estudos, que é o seguinte: a gente aprender a modular as nossas vibrações. De um lado, a gente não está interessado em ficar simplesmente em vibrações mais sutis. Isso pode gerar uma alienação espiritual. A gente quer aprender a modular as vibrações. Porque quando aparecer uma coisa densa, eu tenho que lidar com ela. Por exemplo, para comer. Por exemplo, para transar. Por exemplo, para atravessar a rua. Por exemplo, para pagar as contas. Então, não é aqui um propósito espiritual alienado de querer simplesmente ficar nas altas vibrações. Não. Eu quero aprender a modular entre o mais sutil e o mais denso. Eu quero poder ter essa plasticidade, eu quero poder ter essa permeabilidade vibracional. Ficar de boa na máquina de lavar. De boa, tá tudo bem. Uma hora ela para, daqui a pouco volta, põe um sabão, né? E é por isso que a gente desenvolveu o nosso exercício em Vortex, para calibrar na prática essa modulação. Então, me parece que esse momento que a gente vive é um momento que a gente pode aprender muito com ele. Primeiro, a gente está confinado, mas se a gente tiver a sensação, a apreensão que nós somos um com tudo que existe, não existe confinamento. Nós nos estendemos a tudo que existe. Segundo, aprendendo a modular as vibrações, nós não ficamos à mercê das baixas vibrações do medo. Terceiro, entendendo que o momento é de incerteza, a gente entende que a vida ela é incerta. E isso é lindo porque isso dá liberdade, uma liberdade radical. Então, esse momento pode ser muito útil
em vários níveis. A gente abrir mão de uma separatividade que nos deu uma ditadura sensorial, uma colonização da percepção, colonização dos afetos, e gerar uma abertura vibracional para entrar em contato com essa miríade vibracional infinita. Aqui e agora, dentro do apartamento, dentro do quarto. Tá? Bom, eu vi que já tem algumas perguntas, mas antes da gente entrar nas perguntas, eu acho melhor a gente fazer um exercício, né, Duda? Vamos fazer o exercício. Acho que é legal, só para vocês sentirem um pouquinho isso tudo que a gente está falando e de uma forma mais intuitiva, né? A gente deu um embasamento intelectual, né, cognitivo, e agora a gente pode entender um pouquinho mais numa esfera mais energética e intuitiva. Eu só queria complementar com uma coisa também que me faz muito bem, que eu queria só compartilhar rapidinho, é que tem um conceito que fala sobre a zona autônoma temporária ressonante. E se o Nelson quiser me complementar, mas é como se a gente pudesse, a partir com esse entendimento, né, tanto no nível intelectual, cognitivo, quanto nessas outras dimensões aí, né, sem dualismo, mas nessas dimensões energéticas e espirituais, enfim, que a gente tem essa capacidade, essa possibilidade, isso é nosso, né, de ir criando zonas autônomas, ou seja, né, eu consigo ir me potencializando, temporária, porque vai ter um momento que a gente vai esbarrar, não vai ter, né? Estamos todos aí nesse mesmo, somos frutos desse mesmo coágulo, mas a gente consegue criar, e ressonante, que são essas frequências, né, que ressoam com as nossas. E eu acho isso também bastante poético e bonito, e eu tenho vivido isso na prática também, com esses exercícios. Então, eu também, enfim, chamo a atenção, né, ou compartilho isso, e depois a gente pode trocar algumas experiências que eu acho bem legal, né, para a gente se conectar e transformando isso aí. Esse conceito veio lá do Hakim Bey, né, que é um anarquista sufi, historiador. O nome dele é verdadeiro, é Peter Lamborn Wilson, que é historiador, inclusive, de utopias piratas. E ele foi criar uma teoria anarquista alimentada por essas coisas, por teoria do caos, mecânica quântica, Deleuze e Guattari. E aí ele veio com essa maravilha de conceito zona autônoma temporária, que a gente vai usar muito no final do nosso grupo de estudo na anarquia sagrada. A zona autônoma temporária aí a gente inclui o ressoante para pôr em ressonância com as outras coisas, né? É fundamental para a gente pensar o nosso conceito de anarquia sagrada, que a gente vai se alimentar da anarquia, mas vai colocar de uma outra forma, mais plural. E, claro, nesse processo de atravessamento vai também várias coisas da anarquia tradicional a gente vai deixar de lado. Tá, então eu preciso então que vocês fiquem primeiro muito confortáveis. Se for o caso, vocês apaguem um pouco a luz ou diminuam a luz, se vocês quiserem. Tá? Se for o caso, fechem a janela, a porta, e a gente vai começar, então, a se concentrar. Esse exercício vai levar mais ou menos uns 15 minutos, depois a gente abre para uma conversa. Podemos, então? Eu estou vendo que está todo mundo aí já aconchegado. Eu vou pedir, então, para vocês fecharem os olhos. Rapidinho, antes de vocês fecharem os olhos, eu vou pedir para vocês colocarem, em um determinado momento do exercício, eu vou pedir para vocês colocarem as mãos em relação, perto uma das outras, mas não pode encostar, tá? É para sentir o campo energético entre as duas mãos, mas não é para encostar as duas mãos, não. Esse exercício de vórtex, a gente vai desenvolver isso com calma no grupo, também está no livro, sobretudo uma confluência da autoinquirição da Advaita Vedanta
que é o apontar direto para a consciência, usar todos os fenômenos da existência como apontar direto para a consciência com C maiúsculo, e o estado vibracional da conscienciologia, que é um desdobramento da energia aqui, da acupuntura chinesa, que passa pelo Instituto Monroe, Roberto Monroe, e chega no Valdo Vieira, a conscienciologia, trabalhando os processos energéticos do corpo, num olhar que vem lá do espiritismo, do Allan Kardec. Ou seja, precisa da ideia de ectoplasma, etc. A gente vai fazer uma crítica ao conceito de ectoplasma, que é dualista ainda, mas isso a gente vai ver com calma no grupo, tá? Então vamos lá. Fechem os olhos. Fiquem na posição confortável. Vamos respirar profundamente umas 5 vezes. Respirando lentamente e expirando lentamente. Ok, mantendo os olhos fechados e agora ficando na respiração normal e mantendo o máximo de imobilidade possível do corpo. Vocês vão agora prestar atenção na minha voz e perceber os efeitos da minha voz na sua mente. Perceba que a minha voz tem um significado, transmite palavras com significado, e esses significados eles geram emoções, e esses significados eles geram pensamentos, sentimentos. Então agora eu quero que você faça um deslocamento da sua atenção, da sua mente. Desloque a sua atenção para essa consciência com C maiúsculo, para esse vazio pleno que abarca tudo. Se você precisar, no momento inicial, usar algum recurso de pensamento, imagine uma tela infinita atrás da sua nuca, que acolhe todos os pensamentos, todas as emoções e não retém absolutamente nada. Deixa tudo passar. Perceba que é um vício da sua mente individual reter o sentimento, reter o significado, reter o pensamento, reter a emoção. E se permita que eles passem, que o pensamento passe, que a emoção passe, que o sentimento passe. E perceba que esse vazio pleno, essa consciência, aceita tudo, absolutamente tudo, sem julgar. Quem julga é a mente. A consciência tem um amor incondicional a qualquer coisa. Então, vamos, durante alguns momentos, habitar essa consciência, habitar esse vazio pleno e descansar nele. Se vier algum pensamento, alguma emoção, acolha, não brigue com ele, não crie um dualismo com ele, acolha e, dentro do possível, deixe passar. Vamos descansar nesse vazio pleno, infinitamente acolhedor.
Sinta esse acolhimento. Sinta que você já é isso tudo. E agora, abandone o conceito de consciência, abandone o conceito de mente individual, abandone o conceito de vazio pleno e habite puramente esse inominável, esse impensável. Descanse nele. E agora, mantendo os olhos fechados, mantendo o máximo possível de mobilidade, vocês vão usar a imaginação e a força de vontade para criar um vórtex, uma redoma energética em torno do seu corpo, girando em torno do seu corpo inteiro, dos pés à cabeça. Use a imaginação, não tem forma a priori, não tem sentido a priori. O que aparecer aí para você, do jeito que é aí para você, imagine essa energia, essa vibração em torno do seu corpo, girando em torno do seu corpo, na direção que ele se apresentar naturalmente. O importante é que seja dos pés à cabeça. Pega a energia do centro da Terra, pega a energia do ambiente, pega a energia do seu próprio corpo e intensifique esse movimento. Faça esse vórtex em torno do seu corpo. Se possível, aumente a velocidade. Valorize as pequenas percepções. Não julgue. Deixa rolar. Pensamento também é energia. E agora, concentra a sua atenção no interior do seu corpo e crie microvórtex, pequenos vórtexinhos dentro do seu corpo, como se cada poro, cada célula fosse um microvórtex. Deixa o macrovórtex no automático e concentra agora nos microvórtex. Cheio deles, né, dentro da sua cabeça, da sua barriga, da sua perna. Cheio de microvórtex. Também não importa formato, cor, sentido, direção. Importa é que o seu corpo inteiro esteja povoado de microvórtex, de micropulsações,
de micromovimentos. Valorize as pequenas percepções, aceite o que rolar. Tem gente que tem mais facilidade com o macro, tem gente que tem mais facilidade com o micro, tem umas coisas que aparecem mais espontaneamente, outras são mais difíceis. Isso é uma musculação, cada um, isso é uma impressão digital, cada um vai aparecendo do seu jeito. Mas agora coloque em ressonância o macrovórtex com os microvórtex. Promova um grande balé entre os micro e os macrovórtex. Deixe eles entrarem em confluência, de forma que o interior e o exterior percam o seu sentido. Tudo se torna uma grande confluência de movimento e de dança cósmica. Usando a imaginação, usando a espontaneidade, como o vórtice se manifesta aí. E agora, você mantendo os olhos fechados, mantendo a imobilidade do corpo, você vai lentamente, bem devagar, aproximar as mãos daquela forma que eu mostrei. Uma mão côncava, outra convexa, como se fosse segurar uma bolinha energética entre as mãos, sem as mãos se tocarem. Perceba o que acontece entre as suas mãos. Perceba o vórtex entre as suas mãos. Perceba as singularidades. É quente, é frio, é gelatinoso, é vaporoso, é pulsante, é mais paradinho, é mais denso, é mais etéreo. Valorize as micropercepções. Você pode sentir, às vezes, uma coisinha meio elétrica. Você pode sentir, às vezes, uma coisinha assim, um formigamento nas mãos. Valorize, valorize. E à medida que você for sentindo algumas coisas, brinque lentamente com esse vórtex. Afaste um pouquinho as mãos, lentamente, lentamente, lentamente. Aproxime as mãos. Perceba se você sente alguma mudança na percepção. Perceba se você sente alguma mudança energética. Perceba se há aí uma variação na pulsação desse vórtex. E lentamente você vai descansar a sua mão novamente. Lentamente, lentamente, essas energias elas são sutis.
Agora você vai voltar a atenção para o seu corpo físico. Nós vamos respirar profundamente mais algumas vezes, inspirando e expirando, inspirando e expirando, inspirando e expirando, mexendo um pouquinho o pescoço, mexendo um pouquinho as mãos, mexendo um pouquinho os pés. E no tempo de cada um, vocês vão abrindo os olhos. Daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho da dinâmica do grupo de estudos, como é que vai ser, e vai abrir para as perguntas em seguida. Mas, enquanto isso, vocês vão voltando aqui para o nosso planeta. Nosso planeta Transaberes. Bom, gente, então daqui a pouquinho a gente abre para perguntas. Eu queria só, então, falar um pouquinho como é que vai ser o nosso grupo de estudos. Espero que a viagem tenha sido boa para vocês. Como é que vai funcionar o nosso negócio aqui? Dia 1º de junho, a gente vai ter o nosso primeiro encontro, de 19 às 21 horas, ou seja, no mesmo horário de hoje, nesse mesmo funcionamento. Nós vamos ter 10 encontros seguidos. A gente não vai olhar muito para esse negócio de feriado em função da quarentena. A gente vai manter, né? E a gente vai seguir, vai usar como norte para o grupo de estudo o meu livro novo, Vórtex, Modulações na Unidade Dinâmica. Esse livro eu estou deixando, por enquanto, com desconto na Amazon. Ele está só em formato de e-book, por enquanto, então ele está custando só R$12. Você pode comprar pela Amazon. Você precisa ter o aplicativo ou ter o aparelho Kindle. Se você não tiver o aparelho Kindle, você precisa baixar no celular, ou tablet, ou computador, o aplicativo do Kindle, para você poder ler o livro lá. Tá? É muito fácil. No próprio site da Amazon tem, e a gente vai mandar por e-mail para vocês as dicas todas para isso. Então, o livro ele tem 7 capítulos. Transaberes, Unidade Dinâmica, Vórtex, Anarquia Sagrada, Vortexa e Exercício em Vórtex, e um resumo, um trampolim para ir além do livro, que se chama Modulações. Gente, só uma coisa, Nelson, vocês não precisam decorar nada disso, tá? Eu vou passar, quem tiver interesse, eu vou passar as informações, fiquem calmos. Todo mundo se inscreveu, então todo mundo a gente tem um e-mail de todo mundo. Sim, tem um e-mail de todo mundo. Dá um e-mail com tudo isso. Com programação, com descrição das aulas, com as datas, com como se faz para se inscrever e tudo. Então, vocês vão receber tudo, pode ficar tranquilo. A forma de inscrição quem quiser adquirir, o curso custa R$530, os 10 encontros, né? Então, quem quiser adquirir pelo Simpla, quem quiser pagar com cartão de crédito, tem que ser através do site do Simpla. Já está aí difundido, tem postagem, tem o link no meu Instagram, Transaberes, tem a postagem agora que está saindo agora no Transaberes do Facebook, mas a gente vai mandar um e-mail para todo mundo com todas as dicas, pode ficar tranquilo. Quem quiser fazer depósito bancário, pode fazer. No Simpla, divide em 12 vezes, e para o depósito bancário, você manda um e-mail para a gente, a gente vai mandar o nosso e-mail aí também, e aí vocês podem fazer o depósito através de depósito bancário, a gente passa os dados por e-mail. A gente vai realizar, no grupo de estudos, a gente vai realizar mais ou menos uns 5 exercícios de vórtex diferentes. Esse que a gente fez hoje é só o módulo básico.
E tem outras versões mais complexas com outros objetivos mais específicos e, inclusive, mais expansivos. Tá? A gente vai ter um dia, que é o 8º encontro, só para perguntas e respostas, mas vocês podem fazer perguntas e respostas e vão ter as respostas também na mesma aula. É obrigatório a leitura do livro? Não. Obviamente, quem lê o livro vai aproveitar muito mais e vai ter como participar do grupo de uma forma mais abrangente. Tá? O livro está escrito de uma forma bem suave, de forma que os conceitos possam ser bem compreendidos, porque uma ontologia onírica ainda é resultado da tese de doutorado, então tem uma pegada acadêmica. Mas o livro novo, Vórtex, não. A parte mais hard, mais acadêmica, está nas notas de rodapé, porque a gente não perde certos costumes. Mas a leitura está bem fluida, etc. Mais alguma informação, Duda, em relação ao grupo, etc.? Eu ainda estava no Vórtex aqui quando você começou a falar, nem voltei ainda, não sei como é que está, mas acho que não. A gente e qualquer informação adicional, né? Claro, estou aqui, mas acho que era isso mesmo, só para informar vocês, né, do que a gente está organizando. E quem quiser continuar com a gente nessa caminhada, a gente está aqui. As perguntas ao longo do grupo, elas podem ser feitas assim no chat, ou como no grupo vai ser uma coisa mais dinâmica, podem ser feitas em voz alta também. Agora, eu assim me comprometo a responder todas as perguntas. Se eu não responder no dia ou na semana seguinte, eu respondo individualmente por escrito. Tá? Mas eu me comprometo a responder todas as perguntas, inclusive respondendo não sei. Mas eu me comprometo a acolher cada um de vocês. É por isso que a gente está colocando um limite de pessoas no grupo, porque a gente quer poder acolher cada um. Tá bom? Bom. Pode falar. Oi, Duda. As aulas vão ficar gravadas? Então, eu cursos, e aí eu talvez coincida, entendeu? Tá, eu vou ser super transparente com vocês, tá? A gente está com uma dúvida, porque como essa aula é uma construção, né, de grupo, dessa egrégora e tudo que a gente está trazendo, eu, Duda, não me sinto confortável de fazer uma gravação para as pessoas verem, porque eu acho que isso perde um pouco a essência, porque a construção eu dependo de vocês, eu preciso de vocês, então, e de quem está no grupo, para que o grupo seja, né, essa força. Se eu gravo, a pessoa pode entender, mas tem um lado muito intuitivo e de muito desenvolvimento que ele se perde. Então, eu, Duda, não gostaria de gravar, tá? Por exemplo, hoje, né, aqui eu vou gravar porque para a gente é importante, a gente, né, as pessoas entenderem um pouco, é uma aula mais aberta e tal. Então, acho que aqui não teria muito problema, mas o grupo eu não sinto que a gente vai fazer. Eu prefiro ter grupos menores e a gente abrir mais turmas, que é super viável, super possível, do que a gente gravar para a pessoa ver depois, entendeu? Agora, não sei, tá? A gente pode mudar no futuro, mas por enquanto é isso que a gente... Você já tem as datas pré-determinadas? A gente já tem uma agenda para um dia, que seria toda segunda-feira, tá? As aulas seriam as segundas, de 7 às 9. Mas o Nelson tem outros horários, tipo terças, a gente poderia fazer também. Então, a gente pode, de repente, abrir 2 grupos. A gente fazia 2 grupos lá no Rio, eu participava dos 2 grupos. Então, a gente vai tentar fazer isso online aqui também, tá? E, gente, olha, a gente tem 15 minutos. Nossa, Nelson, você foi pontual. A gente começou a meditação 20h20, cara, tá muito bom isso. Depois eu vou dar os bastidores aqui nesse grupo. Estou adorando. Então, vocês podem, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser trazer alguma sensação, quiser compartilhar, perguntar, a gente tem 15 minutos. Eu quero respeitar, porque eu sei que é um horário aí, as crianças precisam dormir, alguém precisa comer, né? A gente sabe.
Então, eu tenho uns 15 minutinhos. E eu acho que, olha, estamos com 33 pessoas. Gente, esses números estão muito bons. 33 pessoas nesse momento. Então, eu acho que a gente pode fazer de uma forma bem orgânica. Eu estava aqui, eu e o Nelson, a gente ficou aqui se programando, organizando como é que ia ser a pergunta. Tá aberto. Eu só queria falar uma coisa, rapidinho também. Eu trabalho com... Eu faço um trabalho de leitura de aura, depois eu conto isso, mas tem um oráculozinho da leitura de aura muito legal. Enquanto estava todo mundo meditando, eu tirei uma carta para a gente, e aí eu queria ler a carta que eu tirei do que é a egrégora desse grupo de hoje, tá? Eu posso ler? Tudo bem? Mais um pouquinho, antes de vocês falarem? Mas é porque eu achei muito legal, que é a carta da sustentação. Então, é o seguinte, e é para o grupo, tá? Se você tirou a carta da sustentação, é porque a vida está te convidando a olhar para dentro de si e ver o que você está sustentando. Seja positivo ou não. Aqui no nosso time a gente não fala muito positivo e negativo, né? Vamos falar em modular ou não modular. Na vida, estamos continuamente sustentando nosso corpo físico, pensamentos, ideias, emoções, crenças, máscaras, projetos, sonhos. Muitas vezes nem nos damos conta de que estamos dia a dia, ano a ano, sustentando. Agora é o momento de identificar e assim poder escolher com consciência, com C maiúsculo, Nelson Job, e clareza também com C maiúsculo, o que você continuará sustentando, o que deixará ir e o que começará a sustentar de agora em diante. Às vezes, sustentar algo requer dedicação e força de vontade. Outras vezes, é um simples fluir. Sustentar é muito diferente de suportar, que gera esforço, estresse, desgaste e se apresenta como um caminho complicado em nossa vida. Lembre-se que a Terra sustenta toda a humanidade e todos os seres, em harmonia, fluidez e equilíbrio. Não confunda sustentar com rigidez ou permanência, pois tudo está em um contínuo movimento. Tudo nesse plano material passa por 3 estágios: da criação, sustentação e destruição, transformação. Nesse momento, coloque seu foco em sustentar aquilo que verdadeiramente você esteja fazendo para o bem, tanto para o seu quanto para o bem supremo do todo. Eu achei muito simbólico e agradeço muito. Muito bom. Sintetizou Legal, a coisa aí, né? Bom, eu vou começar respondendo aqui o Ettore, pergunta muito boa dele. O virtual Bergson Deleuze faz parte do samba do Vortex? Bom, primeiro, para contextualizar a galera aí, o conceito de virtual, não do Bergson, que depois o Deleuze desdobrou, não é o virtual do computador. Pode até, Pierre Levy faz algumas relações, mas é muito mais amplo. Grosso modo, o virtual ele é o atemporal, a consciência, o atemporal que abriga todos os tempos, né? E o atual seria esse mundo da percepção, do sistema cognitivo, do sensório motor, etc. Então, é uma visão filosófica dessas vibrações mais sutis, as vibrações mais densas, que são emendadas pelo intensivo. O intensivo faz a relação do atual e do virtual em Bergson. Isso a gente vai conversar com calma depois no grupo. Estou só fazendo aqui um adendo para todo mundo entender o contexto da pergunta. Mas respondendo ao Ettore, é o seguinte: o Vortex, Ettore, ele é puramente virtual. Puramente intensivo. Quando a gente está na nossa luta aí de problematizar os dualismos, eu vou me reportar ao prefácio do Matéria e Memória do Bergson, que ele diz que esse modelo dele, do atual virtual, é um dualismo atenuado. E me parece que o atenuado é justamente o intensivo que atenua o dualismo do atual virtual. Então, a gente vai mergulhar profundamente no intensivo, entendendo que já no Bergson há um contínuo em atual e virtual, mas tem um vício dualista, que é conceitual, que é uma herança cartesiana. A gente vai abraçar esses conceitos, a gente estudou profundamente, a gente dedicou muito a esses conceitos de atual, virtual, intensivo na ontologia onírica. A gente vai
fazer a reverência, dizer muito obrigado, mas partir para o puramente intensivo para poder eliminar qualquer resquício de dualismo. Tá? E aí o virtual vai ser simplesmente vibrações mais sutis, ou mais vibrações, né? E o atual vão ser menos vibrações ou vibrações mais densas. Tá bom? Alguém quer compartilhar um pouquinho como é que foi a experiência? Se quiserem comentar o exercício em Vortex também, podem perguntar. Porque agora vai ser, né, mais difícil falar dos conceitos todos, mas se alguém quiser compartilhar, falar um pouquinho, perguntar, sensações. Vou abrir aqui para compartilhar e fazer uma pergunta rápida. Fala, meu amor. Eu tenho sentido uma coisa muito forte, assim, com certas pessoas em processo de meditação, né? Realmente sentindo como se fosse um guia mesmo em relação à voz, né? E depois eu sinto que eu consigo me desconectar, sei lá, da pessoa e viver uma coisa muito maior do que só a voz da pessoa me guiando. Mas eu tenho reparado que eu tenho sentido isso com muito mais frequência do que eu sentia antes. E toda vez que eu sinto isso, parece que eu estou sentindo um chamado para me aprofundar mais, seja no trabalho daquela pessoa, ou no grupo, ou naquele tema. E às vezes eu não sei muito bem assim qual que eu deveria realmente me aprofundar e qual que eu deveria dizer o meu grande sim, assim, para entrar num grupo, para ler o livro, para me comprometer. Então, não sei, minha pergunta para o Nelson, para a Duda quando a gente está nesse lugar que parece que, assim, eu realmente estou sendo chamada para criar de um lugar completamente novo, que eu não tenho noção do que seja, eu nunca senti essas coisas antes de realmente estar num vazio criativo, assim, e não estar ansiosa, estar extremamente empolgada, mas com muita coisa vindo, assim. Eu não sei muito qual é o formato exato da pergunta. Energeticamente, aonde que eu me conecto ou como eu escuto para realmente seguir um ou outro, ou estar mais envolvida com o outro, dado que eu sinto que eu não consigo fazer todos, né? Mas eu tenho sentido muitos chamados, assim, né? Uhum. Como refinar, né? Como... Cara, o Vortex, para mim, foi uma parada, assim, muito forte. Meu corpo inteiro estava primeiro crescendo, depois não tinha mais corpo. Enfim, e dá uma vontade de viver de um outro lugar mesmo, assim. É de outro lugar, não é de nada que eu conheço. Como saber aonde me envolver, com quem me envolver, né? Que energia e que frequência que eu vibro para seguir, né? E para fazer essa jornada junto, né? Eu sinto um desejo muito grande de fazer isso no coletivo. Eu tenho uma fascinação, uma paixão por fazer isso junto com pessoas, né? Como entrar na sutileza para selecionar? Não sei se essa é a palavra. Carla, essa pergunta sua é muito boa, porque tem a ver com tudo que a gente falou aqui. Os budistas, eles dão a seguinte dica para a gente. Toda vez que aparecer uma bifurcação, toda vez que aparecer um caminho ou uma coisa ou outra, é uma pista que você tem que meditar e soltar tudo e ver o que aparece espontaneamente. Eles chamam de caminho do meio. O caminho do meio, eu prefiro evitar esse termo, porque ele pode ser mal compreendido, porque não é um caminho entre uma coisa e outra. É o caminho que aparece naturalmente e quando você elimina o olhar dual, né? Ou quando você suaviza o olhar dual. Então, eu te sugiro o seguinte, eu sugiro que você se acalme, tente entrar o máximo possível em silêncio, tenta abandonar a noção de dúvida, tenta habitar o máximo possível esse vazio pleno e ver o que aparece. Sem ter que escolher. Ver o que aparece espontaneamente. Entendeu? O Ramana tem um conceito, tem uma ideia muito boa, que é o coração do lado direito. O coração do lado direito não é o chakra do coração, não é nada disso.
Coração do lado direito é aquilo que emerge da consciência, com C maiúsculo, né? Então, deixa o seu coração do lado direito falar. Conversa com ele. Conversa com ele. Se você está com alguma dúvida, porque naturalmente estamos no mundo dualista e vão aparecer questões dualistas. A gente tem que dar um passo atrás e não responder uma questão dualista e olhar a natureza da pergunta. Por que dois? Por que se apresenta como o um ou o outro? E aí, abdicando disso, vai naturalmente aparecendo o que é espontâneo, entendeu? Então, assim, tem um pouquinho de boa vontade com o silêncio, tem um pouquinho de boa vontade com o não saber, tem um pouquinho de boa vontade com o pensamento do impensável, e ver o que aparece. Pode aparecer das formas, inclusive, mais inesperadas. Pode aparecer através de um sonho, de um insight, de um trecho de um livro que você lê, de uma cena de uma série de TV. Pode aparecer da forma mais inesperada possível. Mas o que eu te convido é, não responda. Deixa emergir. Obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais quer falar alguma coisa? 3 minutinhos. Leonardo está falando aqui que sentiu uma pressão do lado esquerdo, do topo da cabeça, calor e formigamento nas palmas da mão. Essa questão como é que isso se expressa no corpo, isso aí é de cada um. Não existe um significado a priori. Pressão do lado esquerdo significa isso. Formigamento nas palmas da mão significa aquilo. Não tem nenhum a priori. Isso aí é uma investigação sua, porque a questão energética ela é igual à impressão digital, como eu disse aqui. Então, cada um tem uma. Eu, por exemplo, não gosto dessa ideia de atribuir significado a priori para a cor, por exemplo. Eu estou cada vez mais interessado em habitar para além da imagem e para além da linguagem. Então, o formato, a cor, isso não me interessa tanto. Agora, a questão do formigamento na mão é super comum, porque a mão na nossa cultura a gente trabalha muito com a mão o tempo todo. A gente pega as coisas com a mão, a gente sente as coisas com a mão, tudo a gente faz com a mão. Então, a nossa mão tem uma sensibilidade energética maior. Então, por isso que a primeira sensação de voto que a gente convida é nas mãos, porque aí fica mais fácil de perceber a percepção energética. Então, oi, Aline, você quer falar alguma coisa, Aline? Eu estava pedindo para Eduarda, ei filho, só um minutinho, vem cá, para ela repensar a coisa da gravação. Mamãe, Oi. só deixa eu ver o Angry Birds 3, só a última que eu Libera, mamãe, libera, mamãe. A coisa da gravação é que a gente está testando as tecnologias. Eu converso com vocês com calma sobre isso. Fica tranquila. A gente está testando as tecnologias, a gente não domina essas tecnologias. Então, a gente não sabe ainda como mexer. Então, por isso que a gente não quer decretar com toda certeza absoluta que vai ter a coisa gravada. Tá? Mas agora, a gente está aberto para isso aí no futuro. A gente está vendo, está estudando as tecnologias, está trocando ideias com quem entende para ver isso aí. Tá? Agora, também vão aparecer outros horários também. Gente, olha só, são 9 horas. Eu queria muito respeitar o horário, porque eu tenho realmente esse compromisso com vocês. Eu quero, assim, sem palavras para agradecer, mas, assim, a gente está super à disposição, disponível em todos os meios, WhatsApp, e-mail, tudo que vocês quiserem para a gente conversar, explicar, levar as informações. Isso, para mim, é um serviço, né? Um servir, né? Gente, eu descobri outro dia que servir é vício de ser, estou achando isso o máximo.
Então, eu estou aqui servir mesmo a tudo que vocês precisarem. O Nelson compartilha isso comigo, né? Assim, eu falo por mim e por ele. Então, mas não queria que vocês ficassem sufocados. Se vocês querem compartilhar, a gente está aqui à disposição. E eu vou ficar imensamente feliz quem puder participar do grupo, porque é para a gente, o meu intuito com tudo isso, o nosso intuito é da gente gerar essa egrégora e sustentar essas modulações vibracionais para que a gente crie para que a gente crie realmente uma alegria cósmica e a gente possa transmitir isso para as pessoas à nossa volta, né? E quando a gente está cuidando da gente, a gente está cuidando do universo automaticamente. Isso é muito mágico. É isso. Desculpa, eu dei uma interrupção assim, mas eu fico realmente preocupada com a questão do horário, que eu acho importante um respeito a vocês também. Se alguém quiser alguma dúvida, a gente pode responder individual. A gente pode ficar aqui ainda um pouquinho, pode ir no individual, quem quiser, enfim. Quem quiser desligar, tudo bem também. Vamos ficar aqui ainda um pouquinho, Nelson, mais uns 5 minutinhos, qualquer coisa a gente se fala. Tá, gente? O Leonardo falou que o sentido, a questão principal era uma calma, apesar da sensação na cabeça. Ótimo, uma serenidade, ótimo. A Júlia falou que sentiu o vórtice nas mãos bem denso, muitas vezes apresenta com densidade, aí também tem a ver com o seu tipo de energia, né? Com o que você comeu, com o que você está sentindo, isso aí também varia, pode ser que da próxima vez seja menos denso. E sentiu algo como Kundalini no corpo. Esse tipo de exercício ressoa com algumas coisas de Kundalini. O meu diálogo com essas categorias energéticas das tradições orientais, eu me alimento disso, mas eu não uso elas totalmente, como eu sempre faço, né? Eu pego o que me interessa e abandono. Por exemplo, a ideia de chakra, a ideia de 7 chakras principais, eu até entendo que culturalmente há uma auto-organização primordial em 7 chakras principais. Mas, assim como o Deleuze e Guattari criam um corpo sem órgãos, é preciso criar o corpo sem chakras, ou seja, entender que isso é um tipo de organização e que a gente não deve entender essa organização como definitiva. Mas, com certeza, quando essa turma toda fala em despertar de Kundalini, e que isso é uma potência de agilidade energética, nós estamos muito interessados nisso. O que a gente chama de modulação é justamente isso, é poder pegar o processo energético e modular à medida do que aparece na vida. A Flávia... Sentir muita alegria, legal, é para sentir alegria mesmo, alegria de pertencer ao cosmos. Eu estou com a minha querida Flávia Ayler aqui, que ela está querendo falar. Eu abri o microfone dela. Fala, Flávia. É só falar então agora? Agora é só falar, querida. Caramba, o que eu mais fiz na minha vida. Bom, só quero agradecer, eu realmente amei. Eu ouço a Duda falar há muito tempo do Nelson e desse grupo, e nunca pude porque eu trabalhava, mas agora estou há 1 ano aposentada e meio perdida também. Enfim, eu me senti pinto no lixo, tá? Então eu agradeço profundamente. Sigam em frente. Tá, se eu puder, vou acompanhar, com certeza. Não, você não tem escolha, querida. Eu sinto lhe informar. Você desse grupo aqui não tem a menor escolha. Eu não vou nem fazer suas apresentações aqui para a gente não começar, entendeu? Mas assim, conheçam Flávia Ayler, tá? Só assim. Chile, tá? Só uma dica, só uma dica. Eu não sou Ayler, eu sou Chile. Você Chile. Meu nome é de criança, tá? Aposentada não tem Conheçam a Flávia, só falo isso, conheçam a Flávia. Bom, vocês conhecem. Muito obrigada, muito obrigada. Beijo. Muito obrigada, eu amo muito você. Aí, espero que você... Obrigada, Nelson. Com a gente aí. Eu amei. Eu me senti assim em casa, sabe? Super em casa, principalmente por não ter que falar. Deixa comigo, deixa com o Nelson.
Ai, O muito Leonardo bom. está fazendo algumas perguntas aqui, por exemplo, sobre a questão da sincronicidade do Jung. A sincronicidade do Jung nos alimenta muito, a relação da questão da relação do inconsciente com o mundo externo, a influência da mecânica quântica. A sincronicidade nasceu do papo do Jung com um grande físico quântico, Wolfgang Pauli. Os sonhos do Wolfgang Pauli eram sonhos alquímicos, e isso gerou o livro Psicologia e Alquimia do Jung, e depois o conceito de sincronicidade. Então, a relação de alquimia, mecânica quântica e psicologia nos interessa muito. No entanto, é importante entender o seguinte também, que o Jung ele usava muitos elementos de filosofias dualistas. Por exemplo, o Jung era profundamente platônico e era profundamente kantiano. Então, mais uma vez, a gente vai pegar da sincronicidade só o que nos interessa, que é esse imediatismo de inconsciente natureza, né? Essa continuidade de inconsciente natureza, e vai abandonar os dualismos junguianos, por exemplo, a separação de inconsciente coletivo e inconsciente pessoal, a ideia de que o arquétipo é imutável, transcendente, intangível, que a gente não tem acesso ao arquétipo, à imagem arquetípica. Vários conceitos dualistas do Jung a gente vai abandonar, mas a sincronicidade nos interessa muito, fazendo os devidos ajustes. Tá? Fazer um curso presencial é o próximo passo. É só esperar acabar a quarentena que a gente vai onde tiver que ir. Queremos mais viajar e encontrar com vocês pessoalmente mesmo. Mas, por enquanto, tem que ficar por aqui, pelo online mesmo. Mas aonde que tiver que ir, a gente vai. Acho que tá bom, né? Mais? É isso, gente. Olha, gente, vamos terminar 9:09, vai? 9:09. Ai, vai ser demais isso, muito bom. Então, gente, olha, muito obrigada. Quem quiser, eu vou mandar cartinha depois para vocês, tá? Da sustentação para ficar essa questão do esforço, da força. Todo o nosso caminho aqui, né? É para essa, de novo, alegria cósmica, essa dança de dançar a si mesmo, toda essa poesia aí de Nelson Job. Gente, muito, muito, muito obrigada, tá? Eu estou assim, meu coração cheio de alegria, né? Num momento de tantos desafios aí para a gente. Eu espero que a gente tenha aberto uma zona autônoma temporária ressonante, de muita força, de muito amor, né? Sejamos muito amorosos para a gente continuar nessa jornada, tá bom? Contem com a gente, contem comigo, contem com o Nelson. Estamos aqui. Lu Amaral, demorou para chegar, minha amiga. Estamos fechando, mas 9:09 é agora. Fechou. Um beijo. Amo Te vi no Duplo vocês. Expresso, Lu. Gente, as mais belas vibrações para todo mundo. As mais belas vibrações. As mais belas vibrações. Até breve. Beijo. Até breve. Beijo, beijo. Tchau.